Green Card para estudantes internacionais. O sonho é possível. Olá amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Papo Imigratório comigo, Bruno Lócio, e com meu sócio, Henrique Scliar. O Papo Imigratório é uma apresentação da Premium Global Mobility Partner no caminho mais curto entre você e o mundo. O objetivo desse canal é humanizar o pleito migratório, trazendo para vocês as novidades, os bastidores do mundo da imigração nos Estados Unidos. Então, se você quer saber sobre o Green Card, sobre profissões que têm maiores chances de aprovação, sobre a vida nos Estados Unidos, hoje sobre como ir do estudante ao Green Card, segue a gente, compartilha esse link com quem tem interesse, nos ajude a divulgar um pouco esse tema, né, amigo, para poder... Curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e nos ajude a impulsionar esse vídeo que tem como objetivo ajudar vocês e mostrar que o pesadelo, o maior medo dos estudantes nem sempre é tão grande assim, o monstro não é tão grande, né? É possível ter o Green Card mesmo chegando nos Estados Unidos com visto F de estudante. E essa é uma dúvida muito frequente, né? A gente recebe muita gente que veio de estudante, não sabe o que fazer, aí migra de um mestrado para um outro mestrado para ter o OPT ou o CPT, depende ali da profissão e do tempo que ele está nos Estados Unidos. Corre atrás do sponsor, tem sponsor, não tem sponsor, quem vai me contratar? Eu acho que essa foi por muito tempo a esperança, né? Vinham fazendo um LLM, no caso advogados, ou um mestrado em outras profissões, e aí na esperança de serem contratados por uma grande companhia. Sim, era o senso comum. Eu vim com esse objetivo, eu entrei nos Estados Unidos com visto F, até compartilhar aqui uma curiosidade com vocês. Em 2016, quando eu decidi me mudar para os Estados Unidos, eu participei de uma feira de estudante em Copacabana, e tinha um balcãozinho, assim, uma tenda da UCSD, a Universidade da Califórnia, o campus em San Diego. Que é uma das melhores. É muito boa, uma faculdade muito boa. E a diretora da UCSD era brasileira e ela estava fazendo uma apresentação, um bate-papo ali com interessados. Eu participei dessa conversa, depois eu peguei o cartão dela, troquei mensagens. E o planejamento era mais ou menos esse. Era um MBA na UCSD. Você entraria nos Estados Unidos para fazer esse MBA. Durante o MBA você consegue o CPT para depois pegar o PT em busca de um sponsor, que era realmente e continua sendo um pouco difícil, complexo. A gente conhece muita gente que consegue sponsor, mas ainda assim é limitado, né? E as pessoas que têm o sponsor são oriundas de um período que se contratava muito profissional estrangeiro para trabalhar nos Estados Unidos. Né? Exato. Período antes da pandemia. Principalmente antes da pandemia, H1B. Visto de loteria, né? Exato, é o visto que era o caminho mais comum ali para os estudantes que não geram o Green Card, mas te dá mais tempo, né, de experiência nos Estados Unidos. E o que acho mais interessante é buscar um caminho, traçar um caminho com as próprias pernas, né? Não depender de nenhum sponsor, não depender de ninguém para chegar até o Green Card. Se tem uma coisa que a pandemia ensinou a todo mundo, a todos nós e a todas as grandes empresas, é que você não precisa necessariamente ter o funcionário trabalhando no teu escritório. E isso reduziu o custo empresarial, né? As salas comerciais, os andares, os próprios prédios. A Dell tem um prédio enorme aqui no Texas, que hoje em dia deve ter o quê? 50%, 60% das pessoas frequentando aquele prédio, né? Mas, por outro lado, dificultou esse estudante que buscava um sponsor aqui, né? Exato. E muita gente chega aqui, agora voltando para o estudante que está chegando nos Estados Unidos, muitas vezes você está chegando para estudar inglês. Talvez seja o primeiro passo. Ainda assim, não impossibilita de você no futuro pensar no Green Card. Você precisa fazer um planejamento, fazer um plano de progressão acadêmica, né? E o F é uma excelente porta de entrada para quem quer chegar nos Estados Unidos e usar esse tempo a seu favor, se aprimorando o inglês. Estando nos Estados Unidos, é mais fácil você ser aceito pelas universidades, seja as grandes universidades, ou seja universidades de menor porte que conseguem ter um valor mais acessível. Você consegue fazer esse network de maneira mais assertiva, né? E agora, cara, puxando aqui, muito legal o que você falou. Então, o cara entra como estudante de inglês normal, F1, né? Exato. Tranquilo, vai ter ali um status bem seguro por um bom período de tempo. Depois ele migra, por exemplo, para um mestrado. E aí uma dúvida também comum. Mas eu não tenho experiência profissional. Eu me graduei, vim estudar inglês e depois emendei no mestrado, então eu não sou elegível para o EB2NW, uma vez que eu tenho a graduação no Brasil, mas não tenho 5 anos de experiência profissional. Legal, essa é uma excelente pergunta. A gente tem muitos clientes com esse perfil. Primeiro, essa escadinha é legal porque você vai mantendo o seu I-20 válido. O I-20 é a comprovação que mantém o seu status legal nos Estados Unidos. Então, o F é o visto, a sua porta de entrada uma vez nos Estados Unidos. O visto perde importância e o I-20 é o documento principal. E quando você muda de uma escola para outra, pode ser até entre cursos de inglês, de um curso de inglês A para o curso de inglês B, você apenas transfere o seu I-20 para aquela instituição, mantendo o seu status. Se você sai do inglês para o mestrado, você também vai ter um I-20 da nova instituição, mantendo o seu status legal. I-20 novo, mas um status I-20
novo. Status antigo, né? E aí muita gente pergunta, Henrique, meu visto tem validade de 4 anos. Eu posso estudar 8 anos nos Estados Unidos? Pode. Tem gente que faz isso, que vai migrando, termina um mestrado, ou vai pro doutorado, ou faz um outro mestrado e fica e não tem. E aí, né, cara, é aquela diferençazinha, né? Visto diferente de status. Visto Exato. é o que tá colado no seu passaporte, pode ter terminado sem problema nenhum, mas você tá nos Estados Unidos com status. Então, perfeito. Né, tem muita gente que tem essa preocupação, mas venceu agora, e o que eu preciso fazer? Não, você tá em status, tá tudo bem, você tá com seu I-20 válido, tá estudando. E no meio do caminho você consegue autorização de trabalho em algumas situações específicas. O Bruno mencionou no início do vídeo o CPT, o PT. Mas tão importante quanto tudo isso, o recado que eu dou para a maioria dos nossos clientes, para vocês que estão nos assistindo, usar esse tempo de preparação para alcançar o seu Green Card. E o mestrado tem papel fundamental, peça importante nesse planejamento, nesse trâmite, porque o mestrado por si só, um mestrado nos Estados Unidos, ao você completar o seu curso, você se torna elegível para o EB2NW, mesmo sem ter o tempo de experiência profissional no Brasil, né? Esse é o grande pulo do gato. A gente já falou um pouco sobre essa história de o Trump facilitar a permanência desses talentos nos Estados Unidos. O vídeo tá onde? Acho que tá aqui no meio. Tá aqui, então tá aqui no meio. E você falou agora de uma coisa muito legal, que o próprio presidente Biden, que é a atual administração, também já considerou que esses profissionais são... Uma ordem executiva no sentido de que o profissional, o estudante que está nos Estados Unidos se qualificando, é de interesse nacional, é de interesse dos Estados Unidos manter ele em solo americano para se beneficiar desse conhecimento. Então, uma ótima oportunidade. Você que está no Brasil, que sonha morar nos Estados Unidos, que acabou a graduação agora, que vem aprimorar o seu inglês, saiba que você pode aprimorar o seu inglês, depois pensar em aprimorar sua graduação com mestrado, com doutorado, com alguma coisa nos Estados Unidos, e isso vai fazer com que o seu caminho para o Green Card seja muito facilitado. Exato. Foi um pouco do que eu fiz no meu caso pessoal, compartilhando com vocês. Eu entrei nos Estados Unidos para aperfeiçoar o inglês. Eu ainda não tinha decidido qual mestrado que eu faria em solo americano, então o inglês serve até como um momento de você ganhar tempo, porque decidir isso em solo americano é muito melhor. Eu comentei da feira de contratação que eu participei em Copacabana, na Universidade da UCSD, eu falei com uma faculdade. Morando em San Diego, fazendo curso de inglês, me aprimorando, eu consegui ter mais acesso às faculdades locais. Eu tive a oportunidade de ir na USD, na UCSD, ali em Los Angeles, UCLA e por aí vai. Então foi mais fácil fazer esse network e no final eu acabei escolhendo pela Universidade Southern California, onde eu fiz o meu mestrado em Direito. Então, até nesse sentido, o curso de inglês você pode usar de forma positiva. É isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente do networking que você vai fazendo, né, que você foi construindo, profissional, pessoal, para escolher o que você vai fazer efetivamente, né? Com certeza. E você aprimora o seu currículo pro mestrado. A gente está usando o mestrado como exemplo, mas você aprimora o seu currículo pro mestrado. No mestrado, você aprimora o seu currículo pro B2NW. O que é isso? Seu bom e velho planejamento imigratório. Bom e velho planejamento imigratório. A gente tem muitos clientes que, faltando 6 meses, 8 meses para terminar o mestrado, já começa a nos procurar para a gente colocar isso no papel e pensar na aplicação da B2NW. Legal. E aí tem aquelas possibilidades de você trabalhar com o OPT, exato, com o CPT, né? E aí você pode se jogar no mercado de trabalho, você tem autorização para isso. Exato. E de certa forma cavar a sua entrada e a sua permanência numa empresa dessas. Com certeza. O CPT, para vocês entenderem, ele é uma autorização de trabalho part-time. É como se fosse um estágio dentro da sua faculdade, dentro do seu período de mestrado, uma carga horária limitada de 20 horas. Mas você recebe o Social Security Number, você está trabalhando, você está sendo remunerado por isso. Ao término do seu mestrado, na maioria das vezes, você recebe o OPT, que é trabalho full-time, autorização de 1 ano. Para quem é de STEM, 3 anos de OPT. Legal essa sacada. Conta um pouco disso, as categorias do STEM, fala um pouco disso. É, legal. Ciência, tecnologia, engenharia, matemática, existe uma lista extensa de cursos que conseguem ser categorizados como STEM, e isso te proporciona 3 anos de OPT, que pode ser um diferencial, e aí não só para o sponsor, um diferencial também para a aplicação da B2NW e até da B1. Uma vez fechamos com uma cliente que estava na Califórnia de EB1, porque ela usou aqueles 3 anos do mestrado, publicando material, participando de congresso aqui nos Estados Unidos. Você está respirando no solo dos Estados Unidos muito desse conhecimento, absorvendo, né? E aí olha só que coisa, né? Você vem para cá como estudante com 20, 21 anos de idade, aprimora o seu inglês, você entra numa universidade aqui, consegue trabalhar inicialmente part-time, tudo bem também, você está estudando, natural. Sim. Depois você trabalha por 1 ano, se não for da área de STEM, né? Se não for ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Se for, você tem 3 anos de trabalho legal nos Estados Unidos. Isso. E aí, com planejamento imigratório, fica muito mais fácil, né? Com certeza. E em paralelo, você está montando o seu caso de B2NW, faz a sua aplicação, trabalha em cima do seu Proposed Endeavor, seu plano de negócio, seu plano profissional. Faz artigo, participa de congresso, participa de evento, ganha premiação na empresa, seja o melhor onde você estiver
tiver sempre. E aí fica uma dica para qualquer pessoa que Exato. pretende fazer um EB2NW, um EB1, se exponha, seja o melhor. Se você tiver a oportunidade de palestrar, palestre, não fuja de palco. Se você tiver a oportunidade de escrever um artigo legal, escreve o artigo, Prêmio, publica. bolsa de estudos, prêmios, empresa júnior, participar de empresa júnior, projetos. O americano gosta muito do engajamento naquela sua comunidade. Quanto mais você participar, melhor. E guarda isso, né? E guarda. Registra, tira foto, filma. Quantos são os casos que a gente fala, tem tudo, tá? O Henrique, tá, mas e você consegue trazer isso? Pai, isso eu não guardei porque ficou na casa da minha avó e tal. Também não adianta nada. Não adianta. Tem que estar registrado. Aproveite seu celular para deixar tudo salvo ali. Mas enfim, o mais importante é que tem caminhos, tem trajetórias e dá para você construir a sua. Aí já aconteceu diversas vezes de conversar com um cliente que ainda não é elegível para o B2NW. Faz o seu mestrado, termina o seu mestrado nos Estados Unidos e depois a gente volta a conversar. Ou quando você estiver na reta final, nos últimos 6 meses, a gente conversa. Aí é o momento adequado. Vamos para estatística? Vamos para estatística. Eu tentei atualizar e continuou a mesma coisa. Impressionante. 50% das pessoas que assistem os vídeos, todos os vídeos no YouTube. Só o nosso? Não, todos. Não Impressionante. acredito. Qualquer tema. E tu atualizou e Atualizei, eu olhei assim, comparei os vídeos igual. 50% das pessoas não curtem, não comentam, não compartilham, não se inscrevem no canal. E eu queria pedir para vocês quebrar essa estatística, vão aumentar esse número de pessoas que curtem, comentam, compartilham e se inscrevem no canal, porque é a forma do YouTube entregar e aumentar o alcance para a gente ajudar o maior número de estudantes que tem interesse, o sonho de morar nos Estados Unidos. Legal. Vamos ao desafio. Se a gente chegar em 5 mil seguidores... Esse desafio tá me deixando preocupado porque a gente tá chegando. Se a gente chegar em 5 mil seguidores até dezembro... Dezembro, tá bom. A gente vai sortear um caso inteiramente gratuito, sem nenhuma pegadinha, absolutamente tudo dentro do caso. Então, compartilha. Tá aí uma oportunidade de vir morar nos Estados Unidos com o Green Card. Então, quando a gente bater 5 mil seguidores, pra gente fazer um trato aqui, quando a gente bater 5 mil seguidores, a gente vai deixar uma enquete no nosso mural. Responde aquela enquete. Quem responder aquela enquete vai participar do sorteio. Porque também não adianta ser alguém que se inscreveu e saiu fora. E eu, assim como você, acabei de descobrir que existe uma coisa chamada mural no YouTube. Então, também não conhecia, não sabia que existia isso. Você está descobrindo isso agora, curte aqui no nosso canal e procura mural. Depois me explica no comentário como que eu acho esse tal de mural do YouTube, que até hoje eu não achei esse negócio. Eu já conhecia. Mas vamos lá. Eu também tenho uma estatística que não foi atualizada também. 87% das pessoas que falam com a gente não sabem que são elegíveis para o Green Card e descobrem naquele momento que, além delas, todo mundo ao redor é elegível. Elegibilidade para B2NW, para a gente poder se encerrar. Ensino superior completo, mais 5 anos de experiência profissional progressiva ou mestrado nos Estados Unidos. Quem tem um mestrado não precisa desses 5 anos de experiência profissional progressiva. Mas se você não tem mestrado nos Estados Unidos nem ensino superior completo, você ainda assim pode ser elegível através das habilidades excepcionais, 10 anos de experiência profissional, licença, associação, salário acima da média, reconhecimentos e, além disso, um plano, um Proposed Endeavor, uma proposta de interesse nacional para os Estados Unidos. A gente te ajuda a desenhar isso e colocar isso no papel. Oportunidade incrível para os estudantes que não sabiam o que fazer, achavam que viriam para cá e depois teriam que casar com um americano, correr atrás da vida. Não precisa nem casar com um americano e não precisa implorar para um emprego ganhar menos do que um Green Card holder ganharia só porque você não tem autorização de trabalho, não tem o Green Card. Então, procura a gente, vamos agendar uma reunião, vamos bater papo para poder entender a sua elegibilidade, qual é o melhor planejamento imigratório que se encaixe no seu perfil e na sua disposição, disponibilidade. Vamos conversar. Perfeito. A gente vê vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, irmão. Um abraço.